A gente vai falar hoje sobre gasometria, tá? Não sei quem já está familiarizado com gasometria, mas é uma temática que não é tão difícil, mas é importante a gente destacar os aspectos mais importantes desse tipo de exame. Quando a gente fala de gasometria, existem dois tipos de gasometria, a gasometria arterial e a venosa, que são similares, mas os exames mais clássicos, né, geralmente a gente faz gasometria venosa quando tem dificuldade de fazer gasometria arterial, mas o mais adequado sempre é trabalhar com a gasometria arterial, porque ela é mais certeira, né, os níveis são mais importantes de serem avaliados. Na gasometria arterial, então, o objetivo dessa aula é compreender os componentes da gasometria arterial, né, também chamado de GA, simplesmente, e os intervalos normais, além dos intervalos alterados, identificar e diferenciar a acidose e alcalose respiratória e metabólica, e no final da aula, como sempre gosto de fazer, a gente põe alguns casos, né, alguns laudos de gasometria, para a gente poder fazer algumas análises de casos mais práticos. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de gasometria, é a questão da coleta da gasometria. Tá? Se a gente trabalhar com gasometria arterial, que é a mais adequada, a gente vai trabalhar com uma coleta, obviamente, arterial. E o mais comum, né, é a punção direta, né, de um vaso arterial, né, geralmente a artéria radial, mas poderia ser a ulnar ou outro vaso arterial, sendo mais comum a artéria radial. E para poder fazer a punção direta, né, muitas vezes você trabalha com catéter também, que existe a possibilidade, mas você pode coletar diretamente com uma seringa e uma agulha. Tem uma técnica chamada de técnica de Allen. Vocês já chegaram a ver sobre a técnica de Allen ou não? Não, professor. Não? Em fisiologia, não? Não. Tá. Bom, o que trata a técnica de Allen? Deixa eu tentar ligar a minha câmera aqui de novo, então, para poder mostrar para vocês. Esse é o vídeo aqui, ó. Café. Eu estava perguntando se eu quero café. Alguém aceita café? Tranquilo? Então, pessoal, vocês estão com alguém em casa para poder testar ou não? Eu não. Ninguém, né? Depois eu assim, vou explicar como que isso é feito. Depois vou pedir que vocês testem em cima de alguém, porque não tem como fazer. Obrigado, Paulo. Cafezinho, gente, certeza? Não? Se estivesse perto, nós ia aceitar. Pode. Aí, então, vocês vão lembrar aqui. Então, vocês têm, basicamente, lembrando que vasos arteriais são vasos mais profundos. Vocês já estão acostumados a fazer aferição de frequência cardíaca, né? Então, normalmente, tentem fazer com uma mão, pelo menos, para sentir a pulsação arterial. Vocês conseguem perceber a pulsação arterial? Então, vocês pressionam com os 3 dedos, tenta sentir. Conseguem sentir? Sim. Ok. Vocês conseguiriam sentir a pressão, né, ulnar aqui? Ela é mais profunda, um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguiriam sentir o vaso ulnar, artéria ulnar? Conseguem? O que consiste a técnica de Allen? Tá? Então, é complicado porque eu só tenho minhas 2 mãos aqui, ó. Então, na técnica de Allen, vocês vão pegar com as 2 mãos, né, geralmente com os 3 dedos aqui, vocês vão segurar no paciente tanto a artéria radial como a artéria ulnar. Então, com uma mão vocês vão segurar a radial e com outra mão vocês vão pressionar a ulnar. Quando você pega uma mão e pressiona a radial ulnar com bastante força, tá? Aí depois vocês vão testar isso. Não tem como testar em vocês, porque vai faltar uma mão, obviamente, mas vocês pedem uma mão de alguém, né, que compartilha a mesma casa e pressiona tanto a radial como a ulnar. Pega e aperta. Vocês vão segurar isso aqui, geralmente por 1 minutinho, 2 minutinhos, para verificar se a pessoa começa a ter uma isquemia na mão. Tá? Então vocês vão segurar, o paciente vai falar, você vai perceber que a mão do paciente começa a ficar fria e começa a ficar, o paciente vai falar, minha mão parece que está formigando. Não tem como fazer em vocês. Geralmente, quando a gente está com aula presencial, a gente sempre pede para um colega fazer do colega do lado, não tem como fazer agora. Tá? Mas pega as 2 artérias, a radial e a ulnar, pressiona com força e espera o paciente falar que a mão já está formigando. Fala, minha mão está formigando, estou sentindo frio. Então, quer dizer que você está conseguindo realmente pressionar as 2 artérias. Depois, você vai soltar a artéria radial, você solta a artéria radial ou a ulnar
para verificar se tem um fluxo vascular que está voltando. Então, você solta uma delas e pergunta se está sentindo a mão voltar à normalidade. Isso é importante para saber se o fluxo arterial, tanto da radial como da ulnar, estão funcionando bem, para poder promover uma punção sem nenhum problema para o paciente. Tá? Então, essa técnica é chamada técnica de Allen, mas depois eu quero que vocês testem com alguém aí da casa de vocês. Pressiona as duas artérias e depois solta uma, tá? Para verificar se o fluxo se restabelece, se a circulação volta. Se estiver voltando, é interessante testar com as duas para poder coletar tanto na ulnar como na radial, ok? Mas, geralmente a coleta da radial é mais fácil. Vocês entenderam a técnica de Allen? Sim, professor, deu para entender. Tranquilo? Tranquilo. É bem simplesinho, mas o ideal realmente é fazer isso na prática, tá? Vocês realmente pegarem e fazerem isso. Bom, quando a gente fala, então, a técnica, ela visa... Deixa eu botar aqui. A técnica, ela visa realmente coletar um sangue arterial, sendo mais fácil, geralmente, a artéria radial. E os componentes da gasometria, basicamente, são três, tá? São os três clássicos e três acessórios. Então, o que sempre tem que ser avaliado numa gasometria? A primeira coisa que sempre se observa na gasometria é o pH, tá? Então, o pH vai avaliar a concentração de hidrogênio, né, circulante, para verificar se o sangue está com caráter mais ácido ou mais básico. Além do pH, é verificado o PaCO2, que é a pressão de gás carbônico, e o HCl3, que é a concentração de carbonato, de bicarbonato. Na prática, clinicamente, a gente fala simplesmente de BIC, né? Como é que está o CO2 e como é que está o BIC. Então, a gente avalia os dois. Além disso, também pode ser avaliado, e costuma ser avaliada a pressão de oxigênio e a saturação de oxigênio, né? Interessante para ver, principalmente em sistema de COVID. E tem um outro parâmetro que é o BE, que é o Basic Excess, que é um fenômeno para verificar se está tendo compensação, né, de base ou não, que eu já vou explicar cada um deles. Então, basicamente, nós temos três componentes principais e três acessórios. Sempre a primeira coisa a olhar é pH, PaCO2 e o BIC. Quais que são os valores normais da gasometria? Então, pH, o sangue, ele tem um caráter ligeiramente básico, tá? O pH sanguíneo, ele varia de 7,35 a 7,45. Ele já é naturalmente, levemente básico. Pressão de gás carbônico de 35 a 45. A concentração de BIC de 22 a 26, são medidas diferentes, tá? Uma se refere à pressão e outra é equimolar. Nós temos a pressão de oxigênio de 80 a 100 milímetros de mercúrio, saturação de 90 a 95%, em algumas literaturas vocês vão ver de 92 a 95%, e o BE, que é a compensação de base, ela vai de menos 2 a mais 2, porque o nosso corpo ele sempre tenta manter um certo equilíbrio para alcançar o pH adequado de 7,35 a 7,45. Então, ele sempre vai tentar compensar as bases, mas a gente já vai explicar como que isso funciona. Então, quando a gente fala de parâmetro, você pega um laudo de gasometria, a primeira coisa que você deve observar no laudo, a primeira coisa, primeiríssima, e que realmente a coisa talvez uma das mais importantes, é o pH, que ele que vai realmente inferir como está a situação, né, do sangue. Então, o primeiro parâmetro a ser analisado é o mais essencial. Ele vai expressar, vai verificar se o sangue ele está com caráter ácido ou caráter básico. Ok? Eu acredito que vocês lembram, todos vocês lembram bem da bioquímica. Vocês já tiveram bioquímica? Já. Então, vocês lembram da escala de pH, né? Então, acima de 7, caráter básico, vai até 14. Abaixo de 7, caráter ácido. Só que para sangue nós temos uma pequena diferença. Por quê? Quando a gente fala de sangue estar ácido ou básico, se refere ao padrão sangue e não padrão pH. pH normal de sangue é quanto? É 7,45, né? E 7,35 a 7,45. Então, quando a gente fala de sangue básico ou sangue ácido, a gente está se referindo em cima da escala sangue. Então, vamos só lembrar aqui, ó. Escala de pH, o logaritmo de pH vai de 0 a 14, ponto médio 7 é um pH neutro, tá?
Sangue tem pH de 7,35 a 7,45. Pergunto, um pH de 7,2 é ácido ou é básico? Ácido. Sem, 7,2? sem pensar no sangue. pH de 7,2 é um pH ácido ou básico? Depende da temperatura. Temperatura ambiente, condições de temperatura e pressões adequadas. Isso. 7,2 é ácido ou é básico? Se for temperatura ambiente a 25 graus Celsius, ela é básica, acima de 7. Ela é básica, acima de 7. Uhum. Todo mundo na sala já tomou água. Água é ácida ou é básica? É básico. Todo mundo já tomou água aí na sala, né? É básico, né? Depende, tá? A maior parte das águas são ácidas. Tá? Aqui em Goiás, a maior parte das águas, vocês vão ver água. Alguém tem uma garrafinha de água comercial aí em casa? Depois vocês atentam e deem uma olhada. A maior parte das águas comercializadas aqui em Goiás, elas são ácidas. Tem águas com pH 4,6. Tá? É verdade, eu tô com um aqui na mão. Isso, qual é que é o pH? Só a Skin Carioca tem um pH mais básico. Skin Carioca. pH 25 graus, né? Aham. 4,72. 4,7, tá vendo? É uma água A ácida, minha tá 5,14. que é uma água ácida também, né? Então, a maior parte das águas daqui são águas, isso. 5,14. Uma das poucas águas que tem um caráter um pouquinho mais básico é a água da Skin Carioca, que tem um pH 7,4, 7,6, né? Mas as águas, a maior parte são, imagina uma água de 4,7, uma água bem ácida, né? Mas é assim mesmo. Quando a gente fala de pH, por exemplo, um pH 7,2 é um pH básico, levemente básico, mas é um pH básico. Só que quando a gente fala de gasometria, o nosso parâmetro é o pH normal do sangue, que é de 7,35 a 7,45. Então, na gasometria, se eu falar que o sangue está a 7,2, o sangue está com caráter ácido em relação ao pH normal do sangue. Ah, mas ele está básico. Sim, ele está básico, mas em relação ao sangue, que deveria ter um pH de 7,3, se ele está com pH 7,2, o sangue está com caráter ácido. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, tudo que está abaixo de 7,35 para sangue, a gente vai falar, está com caráter ácido. Tudo que está acima de 7,45 para sangue está com caráter básico. Toda vez que o sangue está com um valor abaixo de 7,35, a gente fala que está tendo uma acidose. Toda vez que o valor está acima de 7,45, a gente fala que o sangue está com uma alcalose. Então, a primeira referência que eu tenho que ter quando eu olho uma gasometria é o pH, para saber se a gasometria está se refletindo de uma acidose abaixo de 7,35 ou de uma alcalose acima de 7,45. É a minha primeira referência. Se o meu sangue está ácido ou se o meu sangue está básico, a segunda coisa que eu tenho que ver é de onde que vem essa acidez ou esse excesso de base. Tá? Então, vou ter que verificar agora o segundo parâmetro. Vou ter que olhar o PaCO2 e o BIC. Então, a segunda coisa que eu olho após o pH. A minha referência inicial sempre é pH. Segunda coisa que eu vou olhar, PaCO2. O PaCO2 ele vai avaliar a pressão de gás carbônico no sangue. Então, a gente sabe que o gás carbônico ele é elevado no sangue, né, junto com a hemoglobina, uma parte fracionada e dissolvida no plasma. Só que quanto mais gás carbônico tiver no sangue, mais ácido se torna o sangue. O pH tende a diminuir. Então, o excesso de gás carbônico leva a uma acidificação do sangue. Ok? E a falta de gás carbônico, o aumento de oxigênio, tende a aumentar o pH, deixando o sangue mais ácido. Então, a gente vai ter, mais básico, perdão, a gente vai ter esses valores de referência de 35 a 45. Lembrando que 35 a 45, vocês vão lembrar dos valores também de pH, 7,35, 7,45. Eu não cobro em prova o aluno decorar valor de referência. Tá? Eu não acho isso uma necessidade, visto que os laudos, todos eles trazem valor de referência.
Com o passar do tempo, vocês vão acostumando e vocês vão se familiarizando com os termos. O que acontece quando a gente fala de pressão parcial de oxigênio? Então, eu tenho que imaginar o seguinte: se eu começo a ter muito gás carbônico, tá? Esse aumento de gás carbônico vai gerar uma acidez, ok? Se eu tenho um aumento de oxigênio e uma queda de gás carbônico, geralmente o pH vai aumentando e deixa o sangue mais básico. Já a gente vai discutir, ok? Vamos exemplificar. E o terceiro parâmetro que eu tenho que avaliar é o BIC, que é a concentração de HCl3, de bicarbonato circulante, tá? O BIC, tá? Toda vez que eu falo de BIC é bicarbonato. Pergunta, alguém na sala já tomou bicarbonato? Já tomei bicarbonato só já. Por que você toma bicarbonato? Ah, muita gente, assim, faz muito tempo que eu tomei, mas tem muita gente que fala que é credo tomo popular, né? Sim, Eu pode falar. Para neutralizar a acidez. Isso. Bicarbonato neutraliza a acidez. E por que bicarbonato neutraliza a acidez? Porque tem um caráter básico, tá? Então, bicarbonato é ele que tenta equilibrar a acidez do sangue. Quem controla bicarbonato, tipicamente, são os rins, tá? Quando os rins percebem que o sangue que está sendo filtrado no rim está muito ácido, ele começa a liberar mais bicarbonato. Quando os rins percebem que o sangue está muito básico, ele começa a reter bicarbonato. Então, os rins vão excretar ou segurar o bicarbonato em resposta ao pH sanguíneo, ok? Então, basicamente, a gente tem duas condições diferentes. O que vai controlar a acidez ou a alcalinidade do nosso sangue? Dois padrões. Primeiro, a quantidade de gás carbônico. A quantidade de gás carbônico, quanto mais gás carbônico, mais ácido fica o nosso sangue. Quanto menos gás carbônico, mais básico fica o nosso sangue. Essas alterações que envolvem o PaCO2 vão caracterizar distúrbios ventilatórios. Porque o gás carbônico, de onde que vem o gás carbônico? Da troca gasosa. Se o paciente não está fazendo troca gasosa adequada, ele está acumulando gás carbônico. Pergunto, paciente que está com Covid, com problema respiratório, será que a concentração de CO2 tende a aumentar ou a diminuir? Aumentar. Tende a aumentar. Se a concentração de gás carbônico do meu paciente Covid positivo tende a aumentar, o sangue dele vai se tornar mais básico ou mais ácido? Sumiu aqui para mim, agora voltou. Mais básico. Mais ácido, aliás. Mais ácido. ácido. Diminui. Repete a pergunta. Isso. Se um paciente não está fazendo troca gasosa adequada, ele começa a ter mais gás carbônico, ele vai saturar de gás carbônico. Se ele ficar com muito gás carbônico no sangue, o pH do sangue vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Diminuir. Vai, o pH vai diminuir. Diminuir. Vai diminuir. Logo o sangue vai se tornar mais Ácido. Ácido. Tá? Então é importante a gente verificar essas condições de gás carbônico e toda vez que o PaCO2 estiver alterado, ou seja, a pressão de gás carbônico estiver alterado, a gente pensa que o paciente está tendo um problema de que natureza? Um problema respiratório ou ventilatório. Tá? Então toda vez que o meu PaCO2 está alterado, eu penso em um distúrbio ventilatório. Por outro lado, quem controla ou quem tenta controlar os distúrbios ventilatórios para modular o pH sanguíneo são os rins. Os rins eles conseguem segurar ou liberar bicarbonato. Quando o rim consegue perceber que o sangue está muito ácido, ele começa a liberar bicarbonato para neutralizar a acidez. Quando o sangue está muito básico, ele segura o bicarbonato, tá? Para tentar equilibrar. Só que se os rins não funcionam bem, ok? Essa concentração de bicarbonato pode não ficar adequada no sangue. Então, toda vez que eu faço uma gasometria, eu avalio a concentração de bicarbonato, se ela estiver muito alterado, eu penso que os rins não estão conseguindo controlar o pH sanguíneo e eu trato agora de distúrbios metabólicos, tipicamente distúrbios renais, mas não somente, existem várias toxinas que conseguem fazer isso também, que a gente já vai exemplificar. Então, toda vez que a gente fala de gasometria, eu tenho basicamente três condições, três parâmetros a serem avaliados. Primeiro parâmetro, qual que é?
Primeiro que sempre tem que ser olhado, pH sanguíneo. para saber se o pH está ácido ou se está básico. Segundo, uma vez que eu verificar se o pH está ácido ou se está básico, eu tenho que pensar por que, que o sangue está ácido, por que, que o sangue está básico. Ele está ácido por causa de um problema respiratório ou por causa de um problema metabólico. Ele está básico por causa de um problema respiratório ou por causa de um problema metabólico. E aí são as condições que podem ser observadas na análise de gasometria. Na gasometria, eu vou verificar que está acontecendo ou uma acidose ou uma alcalose. Sendo a acidose ou alcalose de natureza respiratória ou de natureza metabólica. Tranquilo até agora, pessoal? Sim. Então, na análise da gasometria, vou verificar sempre 4 condições possíveis. Uma acidose respiratória ou metabólica, uma alcalose respiratória ou uma alcalose metabólica. E isso que eu tenho que avaliar, tá? Então vamos uma por uma. Primeira condição da acidose respiratória. Se é uma acidose, eu tenho que ter um pH sanguíneo ácido, tá? E para ser respiratório, eu tenho que ter uma PaCO2, uma pressão de dióxido de carbono, acima de 45. Se eu tenho muito gás carbônico, o meio se torna mais ácido. E isso é de um problema de natureza respiratório. Então, pHCO2 acima de 45 caracteriza a acidose respiratória. Porque a gente fala que tem muito gás carbônico, porque não estou conseguindo eliminar oxigênio, eu estou retendo gás carbônico e isso gera uma redução de pH. Tá? Então, quanto mais gás carbônico tiver, menor será o pH. PaCO2 acima de 45 caracteriza uma acidose respiratória. Por que que um paciente poderia ter uma acidose respiratória? O que poderia levar um paciente a ter uma acidose respiratória? Deficiência pulmonar com retenção de CO2? Perfeito. Qualquer problema respiratório que ele começa a saturar de gás carbônico vai gerar isso. Poderia ser uma COVID, por exemplo? Sim. Sim, claro. Pneumonia. Pneumonia, COVID, problemas pulmonares, DPOC, paciente afogado, DPOC, né? derrame pleural. Um punhado de causas. Então, quando a gente pensa em algumas condições ou causas associadas, vou ver um punhado de coisas. Pneumonia, obstrução brônquica, embolia pulmonar, obstruções de vias aéreas, DPLC, algumas alterações neurológicas que param de regular. Paciente que faz apneia do sono, por exemplo, ele costuma ter uma acidose respiratória. Ele para de respirar dormindo. Questão de narcóticos, sedativos, que o paciente começa a ficar meio mole, que a respiração se torna mais lenta, a troca gasosa também não se dá de forma adequada e acaba tendo também uma acidose respiratória. Pessoal, vou passar os slides, mas vou pedir só uma gentileza para vocês, tá? Aqui em muitos slides, porque isso está escrito na literatura, mas vocês como futuros médicos, eu quero que vocês façam sempre uma análise crítica, tá? Olha o último tópico, até coloquei um ponto de exclamação. Em todas as literaturas vai aparecer dor. Dor leva à acidose respiratória, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Resolve, verdadeiro ou falso? Mas pode ser as duas coisas, depende se a pessoa tiver com muita dor, ela acaba Exatamente, pessoal. ficando tensa e bloqueia a respiração dela. E você tem, Diminui fala, o fluxo gente, respiratório. Dor é uma coisa genérica, tá? Então vamos pensar, paciente com dor pode hiperventilar? A pessoa enfiou uma faca na mão. Enfiou uma faca na mão, a pessoa ficou muito nervosa e começa a ficar hiperventilando. Se hiperventilar, não vai gerar uma acidose respiratória. Pelo contrário, vai gerar uma alcalose respiratória, porque vai ficar com muito oxigênio. Então, não é dor, não leva a acidose respiratória. A dor pode levar a acidose respiratória, tá? Mas poderia levar também a uma alcalose respiratória. Se a pessoa levou uma pancada no pulmão, tenta respirar, e toda vez que respira, dói. Ela começa a ter dificuldade de respirar, não consegue ter uma amplitude respiratória por causa de dor. Se ela não tem amplitude respiratória, ela vai ter uma acidose respiratória. Sim. Tá? Então, cuidado quando fala dor.
ok? Então, dor pode levar a acidose respiratória? Depende Pode. do quadro do paciente, né? Exatamente. Então, você tem que fazer a avaliação. Então, tá no slide, está na literatura, mas cuidado na interpretação, tá? Então, depende do fluxo interpretativo, ok? Quase que são Aí pega de prova, gente. Cuidado, você pega de prova. E lembrando, quase tudo na prática médica, a resposta é depende, tá? Então, você tem que fazer uma análise bem sábia. Então, sinais e sintomas. Paciente que está com uma acidose respiratória, eu não gosto muito de sinais e sintomas, mas vamos colocar aqui, ó. Paciente que está com uma acidose respiratória, está com muito CO2, então ele vai ter geralmente ele pode apresentar uma dificuldade em respirar, um desconforto, uma respiração longa, porém fraca, sem amplitude, tá? Uma respiração devagar, sem amplitude. Se ele não está oxigenando bem, geralmente ele vai ter dor de cabeça, vai ficar tonto, vai ter tremor. Olha o termo agitação. Agitação, sempre vai ter agitação. Tem paciente que desmaia com acidose respiratória e não está agitado. Então, cuidado com alguns conceitos, tá? Aqui tem letargia, né, também. Letargia. Então, fala agitação e letargia são termos antagonistas. Então, cuidado na interpretação, tá? Então, a gente tem que pensar, cada caso é um caso. Para compensar o excesso de gás carbônico, geralmente o coração faz o quê? Aumenta a frequência. Tá? Então, aumenta a frequência cardíaca. Então, vai ter uma taquicardia, pode aumentar um pouquinho a pressão arterial, mas isso, cada caso tem que ser avaliado. Então, cuidado com os sinais e sintomas. São todos termos genéricos. Você tem que observar num contexto, né, para saber exatamente por que o paciente está com uma acidose respiratória. E você vai para todas as demais condições, ok? Alcalose respiratória. Então, novamente, nós temos um distúrbio que envolve o PaCO2, a concentração de gás carbônico, só que agora a gente tem uma concentração de gás carbônico abaixo de 35. Nós temos pouco gás carbônico, tá? Nós temos uma falta de gás carbônico. E a falta de gás carbônico, em vez de gerar acidez, vai gerar o quê? Uma alcalose. Então, PaCO2 abaixo de 35 se trata de uma alcalose respiratória. Tem mais oxigênio, tem pouco CO2. Tá? Geralmente, quase sempre está associado ao quê? A uma taquipneia, paciente que está com uma respiração muito ofegante. Ou às vezes quando você joga ele no oxigênio, tá? Então o paciente estava com Covid, estava com problema respiratório, você pôs ele direto no oxigênio, ele pode apresentar uma alcalose respiratória. Aí se faz gasometria, está saturado de oxigênio, está com alcalose. Era o esperado, porque você lotou ele de oxigênio e diminuiu muito a concentração de CO2, que acaba aumentando o pH, tá? Gerando pH mais básico, ok? A alcalose respiratória, então, tem várias condições ou várias causas que podem levar. Aí ia falar ansiedade. Sim, aí muito cuidado, pessoal. Pessoas ansiosas tendem a ter uma taquipneia, tendem a ficar assim, nervoso assim. Mas toda pessoa ansiosa fica com taquipneia? Não. Tem pessoa ansiosa que começa a fechar glote e não consegue respirar. Se não respira, não vai ter uma alcalose respiratória, vai ter uma acidose respiratória. Então, cuidado com essas causas. São causas potenciais, mas que podem gerar condições totalmente distintas. Então, ansiedade, histeria, estresse, medo, tudo que eleva a frequência respiratória, elimina mais rapidamente CO2 e satura mais de oxigênio. Tá? Aí coloca várias situações, aumento da demanda metabólica, sepsis, meningite, ventilação mecânica excessiva, tá? Essa exposição à altitude elevada, ela é relativa, cuidado, porque você aumenta a frequência respiratória, porque você sente que você não está conseguindo respirar. Novamente, vocês viram que eu coloquei o quê? Dor. Ah, professor, você colocou dor na acidose respiratória e na alcalose respiratória. Como assim? Depende. Paciente com dor pode aumentar a frequência respiratória, pode diminuir a frequência respiratória, de acordo com o indicador, né, e mecanismo de resposta do paciente, tá? Então, novamente aqui, ó, paciente com Covid tende a ter uma acidose respiratória. Joga ele na ventilação mecânica, ele passa a ter uma alcalose respiratória, tá? Porque você vai tentando balancear. Aí, à medida que você vai controlando a gasometria, você sabe, ops, está ventilando demais, vamos tentar agora dar uma controlada para equilibrar o pH sanguíneo,
ok? Então, são parâmetros importantes de serem avaliados, tá? Então, sintomatologia. Alguém já fez a brincadeira? Antigamente eu pegava os alunos, a gente pedia para encher o peito, eu apertava o peito do aluno até ele desmaiar. Vocês já fizeram isso? Não. Não, é bem Já, legal, pior que pessoal. já. Já fez? É divertido pra caramba. Fala, enche o peito, trava a respiração, você aperta o peito da pessoa, né? Quando você vê a pessoa, capota, né? Mas depois vocês podem testar, né? Mas não exagera. Tenta hiperventilar. Se você começar a hiperventilar por muito tempo, você vai ver rapidinho e você fica tonto, tá? Porque você começa a saturar de oxigênio. Então, e você acaba tendo uma leve alcalose respiratória. Então, quando você está com uma alcalose respiratória, geralmente a pessoa vai ficar tonta, vai ficar meio confusa, não vai conseguir concentrar, né? Pode ter sudorese, a boca seca, mas é muito variável de pessoa para pessoa, tá? Então não se fixa nessa sintomatologia. Porém, a tontura é uma coisa que é muito comum na alcalose respiratória, a pessoa fica tonta, tá? Então é uma das fenômenos mais comuns. Tranquilos fenômenos ventilatórios até agora, pessoal? Depois a gente vai trabalhar com os laudos para vocês analisarem. Por outro lado, nós temos o que a gente chama de acidose metabólica. Quando a gente fala de um problema metabólico, eu não estou mais vendo alteração no PaCO2. Então, ali o PaCO2 está normal, dentro do intervalo de normalidade. Então, se não tem alteração no PaCO2, o meu paciente não tem problema respiratório, não tem problema ventilatório. Ele tem um problema já de natureza metabólico quando eu altero o BIC, o HCl3. Quando o HCl3 fica abaixo de 22, quando eu fico com pouco bicarbonato, é só lembrar, bicarbonato é um antiácido. Então, se eu tenho pouco bicarbonato, eu vou ter uma acidose. Se a acidose é por causa de bicarbonato, é uma acidose metabólica. Tá? Então, quando eu começo a perder bicarbonato, tá? Ou eu poderia também estar ganhando um ácido forte, por causa de um desbalanço, tá? Eu tenho uma acidose metabólica. Ok? Então, diminui bicarbonato, diminui pH, deixa um pH mais ácido. O que então, pode... Vou falar. Quando for metabólico, não vai ter alteração no PCO2? Aí segura... Tá, não, já vamos responder essa pergunta. Foi Inácia que perguntou? Isso. Inácia, é possível que uma paciente tenha um problema renal e um problema respiratório ao mesmo tempo? Sim. Com certeza. Tá? Então, é possível que eu tenha no mesmo paciente 2 problemas distintos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu posso ter um e outro. E muitas vezes... diabético, né? Sim, a cetoacidose, né? Isso aqui, por exemplo, um clássico é a cetoacidose diabética. Tá? Isso aqui é um clássico. Você vê uma acidose metabólica, você pensa diabético, mas tem outras condições que podem levar. Então, que a gente tem que olhar? Vocês lembram que no comecinho eu falei do BE, Basic Excess? Muitas vezes o nosso corpo ele tenta responder a pequenos desequilíbrios de pH sanguíneo, tá? É por isso que eu tenho que olhar o BE. O Basic Excess, ele vai falar se a gente está liberando base ou se está segurando base, para fazer um fenômeno compensatório. E às vezes, o que eu vejo? Às vezes, o meu paciente, ele está com uma alcalose respiratória e para tentar corrigir a alcalose respiratória, o que eu faço? Eu começo a segurar base. Os rins começam a segurar base para compensar essa alcalose respiratória. Então eu tenho uma alcalose respiratória e uma acidose metabólica para tentar compensar, mas ela é temporária, tá? Então eu posso ter os dois, Inácio? Pode sim, tá? É por isso. Sim, pode falar. Quando é só metabólico, porque eu tenho um material aqui sobre isso, aí fala que só metabólico não tem alteração do PCO2, mas se for misto, ou se estiver compensando, aí tem alteração. Nos dois, exatamente. Tá? Foi exatamente isso que eu falei. Então, às vezes, se você tem uma alcalose respiratória, você pode ter uma acidose metabólica ao mesmo tempo. Tá? Só que isso, você vai ver, a gente vai mostrar uns exemplos que o BR vai estar alterado. Porque ele vai mostrar que ele está segurando base, tá? Ou liberando base. Então é importante pegar depois o último parado, mas a gente vai mostrar depois nos laudos um exemplo disso aí,
tá? Mas você pode ter, com certeza, uma acidose gerada por dois mecanismos diferentes, um mecanismo metabólico e um mecanismo ventilatório. Nenhum problema. Tá bom? Professor, Sim. eu li, eu acho que é isso mesmo, que quando a pessoa está com acidose metabólica, eles costumam aplicar glicose, porque aí vai aumentar a atividade celular e vai elevar o pH. Isso depende, tá? Quando você está com uma acidose metabólica que é decorrente de uma cetoacidose diabética, aí sim, tá? Então você tem que pensar exatamente do porquê. Cuidado, quando a gente fala assim, o paciente está com acidose metabólica, a acidose metabólica é somente uma condição. Aí você tem que procurar de onde que vem essa condição, que de repente não tem nenhuma alteração de glicemia, tá? Tem gente aparecendo aí junto com a Englaide. Oi. Joinha. Mandando oi pra você. Aí a gente tem que pensar exatamente de onde que vem essa acidose metabólica, porque a acidose metabólica pode ser uma acidose por causa de uma cetoacidose diabética. Mas existem outras condições, intoxicações com ácidos orgânicos podem levar a uma acidose metabólica. Aí não adianta você dar glicose. Na verdade, você pode até dar glicose para ajudar o fígado a tentar desintoxicar. Mas a finalidade muda totalmente, tá? Então, quando você pensa em um problema metabólico, qualquer glicose ajuda o fígado a trabalhar mais, mas aí você tem que pensar exatamente no que está acontecendo, tá? Então, cuidado com o tratamento. A acidose metabólica só está falando que o pH está ácido por causa de uma alteração na concentração de bicarbonato. Por que está alterado? Então, vamos pensar em causas de acidose metabólica. Uma das causas mais comuns, pessoal, é a cetoacidose. Ok? Então, você pensa na cetoacidose diabética. Só não. Então, problemas renais podem levar, intoxicação com ácidos orgânicos. Então, pacientes que trabalham, por exemplo, em lavouras, que trabalham com alguns defensivos agrícolas, que contêm geralmente alguns ácidos orgânicos, podem se intoxicar, que vão levar a uma acidose metabólica. Diarreia de longa duração também, aí cuidado com a diarreia, porque depende muito da natureza da diarreia, mas existem diarreia que você acaba perdendo bicarbonato, você perde bicarbonato e gera uma acidose metabólica, porque falta bicarbonato no corpo. Fome, tá? Olha que coisa interessante, fome e acidose lática. O que acontece? Alguém já malhou aqui na sala? Tchau, então acho que todo mundo. Todo mundo já malhou. Quando você malha, imagina, você está em jejum, você vai correr. Não, eu vou fazer só uns 15K. Correr uns 15 km de jejum. Você está correndo, você vai sentir fome. Passa um pouquinho, você vai sentir... Nossa, parece que fiquei meio ruim, parece que me deu uma meio tontura, um mal-estar. E às vezes a gente consegue perceber uma certa acidose. Tá? Acidose lática. Você começa a faltar oxigênio enquanto você tem um grande débito físico, assim, um grande cansaço físico, e você não está fazendo oxigenação adequada, você começa a produzir o quê? Muito ácido lático. E você tem uma acidose lática. Alguém teve cãibra? Todo mundo também. Quem costuma ter cãibra e não é por falta de potássio, coisa assim, então muitas vezes no momento da cobra você vai lá e você está com uma acidose metabólica. Não tem nada a ver com diabético, nem nada assim. Mas porque a via de produção de energia saiu da via aeróbica e foi para uma via anaeróbica, que acaba acumulando ácido lático. Tá? Pode perguntar. Professor, quando dá aquela conhecida dor de viado lá, tem a ver, professor? Não muito, não. Tá? Dor de viado já é outro problema. Não, eu tô brincando. Mas assim, o que acontece? Quando você tá correndo, realmente, às vezes, você acaba sentindo uma pontadinha, né? Que o pessoal costuma falar dor de viado, mas geralmente parece que fica mais da região renal. Aí você abaixa os braços, respira, faz uma troca gasosa, mas realmente porque já está forçando um pouquinho. Provavelmente quando você está com aquela dor de viado lá, se você fosse fazer gasometria naquela hora, provavelmente você estaria com uma acidose metabólica. Tá? Toda vez que tem um cansaço físico e uma troca gasosa que não é suficiente para nutrir o músculo, você vai para uma via anaeróbica e acaba gerando uma acidose lática. Tá? Então, exercício excessivo que dá aquela dor de viado acaba tendo essa correlação, sim, com essa parte de acidose metabólica. Ok? Processos infecciosos, né, alguns traumas, débito cardíaco baixo, que se não está nutrindo bem os tecidos, o músculo, tudo isso aqui pode levar a uma acidose metabólica. É por isso que eu falo, na acidose metabólica, vai dar glicose. Será que só isso vai resolver? Aí depende. Tá? Então, você tem que avaliar
qual que é a causa da acidose metabólica. Você não trata a acidose metabólica. A acidose metabólica é uma alteração. E eu lembro que eu falava isso desde lá da habilidades laboratoriais 1, quando a gente olha um hemograma, por exemplo. O hemograma, ele não te informa tudo, ele não fala às vezes o que o paciente tem, ele te direciona para possíveis condições. Você vê um paciente que tem uma acidose metabólica, o que você sabe desse paciente? Você sabe que ele tem um problema que provavelmente não é respiratório, tá? Que ele tá... É metabólico. Que é metabólico, e você tem que pensar, por que que ele não tá... por que que o sangue ele tá ácido por causa de um problema metabólico? Aí você pensa, ó, pode ser cetoacidose, problemas de intoxicação com ácidos orgânicos. Então você vai pensar em possibilidades. Você pensa de onde que vem esse excesso de ácido, que não é um ácido de natureza respiratória, que não é promovido pelo CO2. Tá? Então, ele somente mas mesmo nesse caso aí, professor, o paciente pode ser levado a ventilar, né? Invasiva ou não, né? Perdão, não vi. Para poder corrigir. Sim, mas é fácil de corrigir, tá? Assim, fácil entre aspas, né? Depende muito da causa, tá? Mas você tem mecanismo de correção. Tem alguns ácidos orgânicos que são difíceis de serem removidos. E o sangue permanece ácido por bastante tempo, até conseguir eliminar, tá? Então, nesse caso aí, seria os fatos de hemodiálise que... Às vezes precisa, mas geralmente... Muitas vezes você não vai compensar nem fazer uma hemodiálise. Tem alguns compostos que facilitam a degradação desse ácido orgânico, depende muito da natureza. Então você tem que pegar lá, geralmente, a bula do composto defensivo agrícola que a pessoa usou, por exemplo, para saber o que você conseguiria neutralizar aquele determinado ácido orgânico, né? Então você tem alguns agentes para neutralizar, para quebrar ele, facilitar a solvatação dele e a sua eliminação, tá? Às vezes hemodiálise nesse caso decompensaria não. Ok? Mas o mais comum de acidose metabólica, pessoal, é a acidose diabética, tá? Porque esses, por exercício excessivo, eles são temporários. Quando você vê uma acidose metabólica que permanece por muito tempo, aí você pode pensar, ó, o débito cardíaco talvez está alterado. Então você pensa, um paciente teve um infarto agudo do miocárdio, depois a gente vai ter uma aula só sobre os marcadores cardíacos, então a gente consegue perceber que quem teve infarto agudo do miocárdio, às vezes o coração não funciona muito bem, não oxigena bem os tecidos e acaba tendo uma acidose lática. Mas aí você tem outros exames complementares para fazer, tá? Sim. Eu ouvi um médico, esses médicos nutrólogos, uma vez, há muito tempo atrás, que ele até levantou uma hipótese, falou que se nós soubéssemos respirar corretamente, até a questão do envelhecimento a gente retardaria. A que ponto que isso é verdadeiro? Sim, sim. Cuidado com o envelhecimento, tá? Envelhecimento tem vários modelos. Aí eu pergunto, por que uma pessoa envelhece? Tem vários motivos, né? Tem vários motivos. Os anos estão passando. Porque o tempo está passando, mas para alguns passa mais rápido que para outros. Para o Benjamin Button passou de trás para frente. Então, a gente tem que pensar, existem mecanismos fisiológicos, mecanismos biológicos, bioquímicos, genéticos para o envelhecimento. Um deles são os telômeros, tem a teoria dos erros, tem uma teoria que é bem interessante, que é em cima de glicose. Quando a gente pensa assim, tem alguns estudos que são fantásticos sobre isso, nessa parte de envelhecimento. Quando você pensa assim, pergunta para vocês, exercício físico faz a pessoa viver mais tempo ou morrer mais rápido? Professor, no modo geral é viver mais tempo, a vida, a pessoa ser mais saudável, não ser sedentário. Aí é uma pseudo-verdade. O que acontece? Existem já vários estudos que provam pessoas que fazem exercício de uma forma excessiva, e isso é só ver na literatura, até em revistas assim, gente que malha excessivamente envelhece precocemente. O excesso leva a um envelhecimento precoce. Tá? O exercício físico ele tem que ser moderado. Tem um estudo que foi muito interessante, feito em grupo de pessoas sedentárias, em grupo de pessoas que malhavam uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, assim, pessoas que malham 1, 2, 3, até 4 vezes por semana vivem mais tempo do que pessoas que não fazem absolutamente nada. Tá? E você vê a curva subindo. Depois de tempo de atividade aumentada, malha mais tempo, mais dias, e num tempo maior, começa a reduzir a expectativa de vida.
E quem malha excessivamente, a expectativa de vida é menor do que quem não faz absolutamente nada. E existe um modelo, quando você faz muito exercício físico, você gasta mais oxigênio. Oxidação envelhece? Sim. Sim. Então, o excesso de exercício físico também envelhece. Então, você tem que aprender a respirar adequadamente e a malhar adequadamente. Tudo tem tempo, quantidade, qualidade adequada, tá? Então, tem um modelo, para quem tiver interesse, se der tempo, talvez a gente até passe para vocês, tem um modelo chamado de modelo da glicosilação no envelhecimento, tá? Excesso de nutrientes podem levar a um envelhecimento precoce, tanto é que quem come menos tende a ter uma longevidade maior, tá? E existem os modelos também da oxidação. Então, excesso de oxidação gera um envelhecimento precoce, que leva a um envelhecimento, né? Obviamente precoce também. Então, tudo, na verdade, é mais ponderado. Então, respirar adequadamente, comer adequadamente, malhar adequadamente, sem falta nem excesso, é o ideal. Excesso de respiração vai fazer você envelhecer mais rápido. Excesso de exercício vai fazer você envelhecer mais rápido, tá? Então, isso aqui já tem muitos artigos, quem tiver interesse, depois eu posso até encaminhar alguns artigos bem interessantes que trabalham com essa área também, tá? Tranquilo? Porque o exercício excessivo, você acaba provocando lesões invisíveis no fora corpo, as lesões, né? Tudo mais, mas a gente sabe. Mas tem que fazer exercício, gente? Tem que fazer, tá? Não tô falando para não fazer, não. Tá? Mas, não, eu falo assim, o excesso, né? Sim, o excesso. A pessoa acaba sugando demais o que tem de bom oxida no corpo. demais e acaba gerando um envelhecimento precoce, tá? Mas é isso mesmo. Bom, então, caso de acidose, beleza. Sinais e sintomas, cuidar, porque são muito genéricos, né? Então, a gente percebe classicamente, né, essa respiração associada à cetoacidose diabética, né? Problemas cardíacos, hipotensão, dor torácica, letargia, coma, confusão, dor de cabeça, náusea. Não sei se quem já correu em jejum, né? Eu, pelo menos, quando eu corro em jejum um tempo mais prolongado, eu começo a sentir náusea. Eu já sinto na hora a acidose metabólica, eu já consigo perceber isso, né? Mas isso são sinais e sintomas muito genéricos. Eu não gosto de trabalhar em cima deles, tá? Pegar um sinal e sintoma e falar assim, você está com isso, você está com acidose metabólica baseada nisso, eu acho muito perigoso, tá? E para finalizar, a alcalose metabólica, tá? Então a gente tem um pH mais básico por causa de um problema de natureza metabólica, que é quando o bicarbonato, né, o HCl3, fica acima de 26. Então, muito bicarbonato, é só lembrar, HCl3 é o bicarbonato, é o BIC. Se ele está elevado, está acima do valor de referência, muito bicarbonato, alcalose. E se é bicarbonato, é metabólico, tá? Então, só de ver os valores, tenta fazer a associação, você consegue se fechar, tá? Então, excesso de BIC, acima de 26, é uma alcalose metabólica. Eu tenho muito bicarbonato, ok? Então, aumento de HCl3 ou de BIC, aumento de pH, alcalose metabólica. O que poderia levar a uma alcalose metabólica, que é um pouquinho menos comum, tá? Então, pacientes que vomitam muito, principalmente aqueles pacientes que comem um pouquinho e induzem a vômito, e acaba perdendo muito ácido clorídrico, você acaba tendo uma certa alcalose metabólica, porque o ácido acaba sendo neutralizado pela base e o ácido neutraliza a base e você conseguiria compensar. Sem esse ácido, você acaba levando a uma alcalose metabólica. E o uso de alguns diuréticos, tá? Você perde cálcio, você perde potássio, perdão, e poderia levar também a uma alcalose metabólica. Diarreias excessivas, alguns diuréticos e vômitos crônicos, tá? Podem levar a uma alcalose metabólica. São condições um pouquinho mais incomuns a questão da alcalose metabólica, tá? Mas saibam que pode existir. Uma outra coisa que pode levar são pessoas que usam bicarbonato demais. Tem queimação e não vai fazer um tratamento para gastrite. Todo dia, bicarbonato, 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 bicarbonato. E toma assim 3 copos de bicarbonato por dia. Aí não tem jeito. Aí você pode ter também uma alcalose metabólica pela ingestão direta de bicarbonato, tá? Tranquilo? Resumindo, então vamos tentar relembrar aqui, ó. Nós temos a primeira coisa que a gente sempre olha no laudo é o quê? pH, tá? pH abaixo de 7,35, acidose.
Acima de 7,45, alcalose. Aí vou verificar se esse pH está associado a um problema no BIC ou no PaCO2. Se eu tenho uma acidez, tá? Por causa de bicarbonato, eu tenho uma acidez metabólica. Se eu tenho uma alcalinidade por causa de bicarbonato, eu tenho uma alcalose metabólica. Se eu tenho uma acidez por causa de um problema no PaCO2, eu tenho uma acidose respiratória. Se eu tenho uma alcalinidade por causa de um problema no PaCO2, eu tenho uma alcalose respiratória. E aqui as causas mais comuns, eu resumi as mais importantes para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Eu sempre gosto de fazer no finalzinho da aula um resuminho para direcionar. É possível que tenha um problema em condições, em duas alterações, em BIC e em PaCO2? Pode, aí eu vou ter uma alteração que a gente chama de alteração mista, que ela tem duas causas, ok? Então eu posso ter uma alteração, se tiver um problema tanto metabólico como ventilatório, eu vou falar que a alteração é uma alteração mista, que pode acontecer. Para a gente poder trabalhar esses conceitos, o que eu vou fazer com vocês? Vamos analisar alguns casos aqui, ó. Então analisa para mim isso aqui. O que está acontecendo aí? Me ajuda. Esse me ajuda foi engraçado. Mas... eu tô aqui precisando de ajuda, eu falo, me ajuda. Então, pega esse resultado de gasometria aqui. Que o paciente... alcalose respiratória. O que vocês acham? Sim, pode falar. O PaO2, a saturação de O2, não vai influenciar em nada na alcalose respiratória? Na acidose ele é respiratória? consequência, porque geralmente... tem que olhar o pH. Porque assim, você avalia o PaCO2. A pressão de oxigênio e a saturação, elas são importantes, são principalmente a saturação. Mas você tem que pensar, se eu tenho muito gás carbônico, eu vou ter menos oxigênio. Se eu tenho mais oxigênio, eu vou ter menos gás carbônico. Então, geralmente, só de analisar o PaCO2, que vai te dar realmente o parâmetro de acidez ou de alcalose, é mais importante. Tem que avaliar? Também tem que avaliar, tá? Principalmente nesse tempo de Covid. Mas não é o PaO2 que vai alterar, de fato, a minha gasometria no sentido de alterar o pH, tá? É o PaCO2 que altera o pH, não o PaO2. Entendeu? Mas é importante saber se o meu paciente está com oxigênio suficiente também. Que às vezes ele não está nem com CO2, nem com O2, ele só está com monóxido de carbono. Se você vê que não tem nenhum dos dois, ops, tem alguma coisa errada. Mas é mais importante olhar a saturação, tá? A saturação dele tá boa. Não tá ruim. Aí depende do valor de referência. Tem gente que fala acima de 90 é o suficiente. Tem gente que fala acima de 95, acima de 92. Então depende da literatura, tá? É porque ele também fala que só pode desentubar o paciente se estiver acima de 94, né, professor? Isso. Você tem assim, como médico, você pode fazer algumas condutas assim, ó. Você tá um paciente entubado, ele tá com 93, por exemplo, tá com 92 que seja. Tem um outro lá que tá morrendo. Aí você fala assim, eu vou ter que desentubar um e entubar o outro, né? Então você pode fazer às vezes escolhas sempre vão ter que ser tomadas, tá? O ideal, você chegaria no assim, acima de 92, chegando no 95 é perfeito. Tá acima de 94, chegou 95 para frente, tá perfeito. Mas você tem paciente lá, tá com 92, tá tendo uma autonomia, não sei o que tal, às vezes você pode desentubar, tá? Eu acho que ele tá tendo uma alcalose metabólica, porque então, a saturação dele tá boa. Isso, então vamos dar uma olhada aqui, ó, pra gente ver esse primeiro caso. pH, a primeira coisa que olha é pH. É alto. O pH tá alto, respiratório, eu acho. Tá alto. Se o pH tá alto, ele é... E a saturação tá boa. pH é só alcalose ou acidose. Eu não sei qual é a origem. pH tá acima de 6,45. Então, pH tá ácido ou tá básico? Tá básico. Tá básico. Então, eu tô vendo aqui na minha gasometria uma alcalose. Agora, tem que pensar, de onde vem essa alcalose? É um problema no PaCO2 ou no HCO3? No PaCO2. No PaCO2. Tá? Então, aqui... Respiratório. Mexa aqui, ó. Eu tenho uma alcalose respiratória. Alcalose respiratória. Isso. Então, eu vejo que o pH está alcalino e a alteração é no meu PaCO2. É uma alcalose
respiratória, tá? Tranquilos primeiro, pessoal? E aí, o bicarbonato está compensando já, né? Isso, o bicarbonato, se você olhar aqui, ele tá assim, tá dentro do intervalo de -2 a +2, então ele tá normal, ele vai tentar compensar, mas o bicarbonato, assim, tá alto, mas tá ainda dentro da normalidade, não, nem caracterizaria uma alteração mista, tá? Mas ele tá subindo um pouquinho para tentar, aqui ainda tá alcalino, né, alcalose, então aqui ele teria que fazer o que com o bicarbonato? Ele teria que reduzir o bicarbonato, então ainda não tá compensando não, tá? Ele teria que reduzir o bicarbonato para tirar a alcalose. Ele ainda está com muito bicarbonato. Tá? Então ainda não estaria compensando isso aqui, ainda não. Vamos ver o caso 2 aqui. pH está ácido. Que está abaixo de 7,35. Está 7,20. Acidose respiratória. 94. Não, a pressão de CO2 está 69. Acidose respiratória. Muito alta. E aí? Ela está acima. Acidose respiratória, eu acho. Isso, então vamos lá. Observem aqui comigo, pessoal. É misto. Sim, pode falar. Já colocou. Vocês observaram? Então, olha só. O pH tá ácido ou tá básico? Tá ácido. Tá ácido. Tá pH abaixo de 7,3, né? Então, é uma acidose. Então, a primeira coisa que tem que saber se é uma acidose ou uma alcalose. pH. Segunda coisa, vou olhar PaCO2 e HCO3. O meu PaCO2 está muito elevado. Não é? Então, eu tenho muito gás carbônico que leva a uma acidose, que condiz com o meu pH. Porém, o bicarbonato está alto ou está baixo? Baixo. Meu bicarbonato está baixo também. Tá? E com pouco bicarbonato também fica ácido. Então, a acidose ela é gerada tanto pela PaCO2 como pela falta de bicarbonato. Mas, obviamente, o meu BIC aqui está em 19, valor de referência 22. O meu PaCO2 está em 69, valor de referência 45. Eu falo que a acidose ela é muito mais devida ao PaCO2 do que por causa do BIC. Tá? Pode falar. Quem e quer o B alta significa o quê? Ele vai tentar compensar, ele vai tentar perder base. Tá? Na verdade, aqui ele tá ainda perdendo base, ele não está compensando. Tá? Tem um outro que eu vou mostrar que ele está em fase de compensação. Ok? Fica mais fácil. Eu ia perguntar assim, tipo assim, não é um diagnóstico talvez que seja equivocado eu colocar como acidose mista, por exemplo, eu não sei, na verdade. Talvez poderia ser uma acidose respiratória. Esse HCO3 diminuiu porque alguma parte dele reagiu com CO2, né, para tentar equilibrar, fazer o tamponamento. E aí ele diminuiu em consequência de uma acidose respiratória. Ele não diminuiu em consequência de uma acidose metabólica. Deu para você sim, mas sim, entendi sim. Mas o que acontece? Você tem que pensar o seguinte: quando o sangue fica com muito gás carbônico, gera uma acidose, correto? Correto. O que deveria acontecer com o seu bicarbonato? Frente a uma acidose, o seu rim deveria liberar bicarbonato para quebrar a acidez. E não deveria reduzir. Tá? O seu rim, se não tivesse problema metabólico, o seu rim deveria estar liberando bicarbonato para quebrar a acidez. E o seu rim está conseguindo liberar bicarbonato? Não. Então você está tendo um problema também metabólico. Porque o seu rim deveria estar fazendo o contrário. Ele está fazendo o oposto do que deveria fazer. O meio já está muito ácido por causa de um problema respiratório. E o seu rim ainda não está ajudando. Porque ele não está liberando bicarbonato. E se o rim não está ajudando, ele não está funcionando bem. Se ele não está funcionando bem, você tem um problema também de natureza metabólica. Aí, se o seu problema está vendo que tanto o BIC como o PaCO2 estão indo para a mesma direção, os dois estão levando a uma acidez, nenhum dos dois consegue compensar o outro. Então, o bicarbonato está pouco e o PaCO2 está muito. Ambos levam a uma acidose. Então, você tem dois mecanismos que estão deixando o meio ácido. Então, a acidose ela é mista. Vou colocar um outro que você vai talvez entender a diferença, tá? Segura um pouquinho a pergunta e a gente já vai voltar. Olha o caso 13 aqui para mim.
saturação tá boa. Ixi, o Basic tem excesso aí. Isso, tá mais 4. Mais de 2, tá mais 4. Uhum. A pressão de oxigênio. Então... O que vocês acham que está acontecendo aqui? Alcalose metabólica. É a alcalose metabólica. Isso. Alcalose metabólica. Então, ó, primeira coisa que eu olho, pH tá alcalino, então alcalose. Esse é o primeiro parâmetro que eu olho. De onde que vem a alcalose? Por causa do PaCO2 ou por causa do BIC? O meu BIC está muito elevado, tem muito bicarbonato. Ele, se tem muito bicarbonato, fica realmente mais básico. Bicarbonato é um problema metabólico. O meu valor PaCO2, ele está lá embaixinho, né? Está bem baixinho, mas está dentro do valor de referência, ok? Tá alcalino? Tá. Tá liberando base? Tá. Então tem um problema, de fato, metabólico, tá? Isso é uma alcalose metabólica clássica. Agora, olha esse último caso aqui, ó. Então vamos ver se a gente consegue pegar. pH tá ácido. Saturação tá muito baixa. Acidose respiratória. Aí tá só a bagaceira, morreu. Tem uma acidose respiratória e uma alcalose. Não, gente, a saturação ainda tá 82, tadinho. Não, aí a pressão de oxigênio tá baixa, a saturação ele tá com Covid. Esse aí tá. Ele tá com Covid, compensado metabólico. Gostei de ouvir isso aqui, ó. Eu gostei dessa fala. Pessoal, então vamos repete, colega. Acidose compensado metabólico. Legal, legal. Então vamos, olha aqui o que está acontecendo. Primeiro parâmetro que a gente olha, qual que é? pH. pH que vai te falar se o paciente está tendo acidose ou alcalose, tá? O pH do paciente está 7,3. Ele está tendo uma acidose ou uma alcalose? Acidose. Ele está tendo uma acidose, pessoal. Acidose. A sua referência inicial sempre é o pH, tá? Então ele está tendo acidose. Você olhou o pH, pronto, você sabe que é acidose. Agora, para saber de onde que vem essa acidose, você tem que olhar PaCO2 e o BIC. PaCO2 está elevado? Tá. A elevação do PaCO2 leva a uma acidose? Sim. Então aqui eu vejo uma acidose respiratória. Porém, quando eu olho o BIC, como que está o meu BIC? Mais 3, o próprio tá alto. O BIC está alto. Então pensa, BIC alto, você está liberando bicarbonato, não está? Uhum. Quando você libera bicarbonato, o meio fica mais ácido ou mais básico? Mais básico. Mas o meio ainda está ácido? Tá. Então, o que está acontecendo? Ácido. Olha, aqui eu estou tendo liberação de bicarbonato. Tá vendo? Está acima do valor de referência. Meus rins estão liberando bicarbonato. O meu basic excess, estou liberando base. Vocês estão vendo que está liberando base aqui? Tanto é que o meu BIC está elevado. Só que, apesar do BIC estar elevado, é uma alcalose? Não, porque o pH está ácido. Meu pH está ácido porque tem muito gás carbônico. Mas o que meus rins estão fazendo? Estão tentando compensar, liberando base. Então aqui eu estou tendo uma acidose respiratória em tentativa de compensação, tá? Aqui estou tentando compensar. Isso aqui, o meu HCl3, quer dizer, ó, o meu sistema metabólico ele está funcionando. Ele está tentando compensar a acidose respiratória, liberando base. Ok? Mas vocês conseguem entender que se trata de uma acidose respiratória? Uhum. Sim. É acidose porque o pH está ácido. De onde que veio o ácido? O que vai definir acidose e alcalose é o pH. Então, isso que eu falo, que a primeira coisa que você tem que olhar... Exatamente. Aqui você vai ver, o pH está ácido. Por que está ácido? E você vai ver qual que leva a acidez. O que está levando a acidez é o PaCO2. Por isso que ele está tendo uma acidose respiratória. Mas o BIC está tendo liberação de bicarbonato para compensar a acidose respiratória. Então esse é um paciente com acidose respiratória, mas que está já em fase de compensação. Ele está liberando base. Tranquilo? Professor, e essa pressão no oxigênio aí, ela está baixíssima.
Tá muito baixo. Pelo fato de ter uma concentração de gás carbônico, né? Sim, tem muito gás carbônico e tem pouco oxigênio. Isso aqui tem que entubar, pessoal. Saturação 82. Já tá entubado. Isso aí tem que correr. Professor. Covid. Sim. Uma pergunta. Sim. Como assim, o Covid, né? Você já citou o exemplo. O paciente está com essa saturação baixíssima, ele está com Covid. O Covid causa todo aquele problema de coagulação, inclusive nos órgãos, na corrente sanguínea. Ele pode causar. E o rim, ele igual problema respiratório. Pode causar, eu não posso afirmar. Ele pode causar. Assim, 80% dos pacientes com Covid não vão nem ter problema respiratório grave. Então, tranquilo. Ok. Mas a minha pergunta é, compromete essa produção de bicarbonato pelos rins? Pode comprometer. Compromete os rins? Pode comprometer em raros casos, tá? Então, na literatura, você vê alguns pacientes que parece que tiveram, assim, que chegaram a ter comprometimento neurológico, comprometimento renal, não sei o quê, mas assim, menos de 1%, tá? Então, normalmente, não chega a comprometer tanto, não. Normalmente, não. Acontecendo isso, a tendência é o pH aumentar mais ainda, isso, né? porque ele não consegue fazer essa compensação, tá?